discutir e saber o que foi que aconteceu para que esse estabelecimento fosse interditado, para que você que trabalha com alimentos não passe pelo mesmo sufoco. Vamos lá? Aqui vou mostrar as imagens e esse aqui não foi, esse que eu vou mostrar para vocês não foi a vigilância sanitária, foi a polícia. A polícia foi lá e interditou o estabelecimento. Por quê? Porque eles receberam denúncias. Mas aí você pode dizer, Cleide, mas meus vizinhos invejosos estão fazendo denúncia ao meu respeito. Meus concorrentes estão fazendo denúncias do meu estabelecimento. O que acontece? Se vai tudo bem, não se preocupa com a denúncia não, gente. Se você está ok, se você está regular, se a sua cozinha está ok, se os manipuladores de alimentos estão treinados, você oferta um alimento seguro, recebe a fiscalização sanitária 90 vezes e 90 vezes ela vai dizer, continue assim que você está ok. Mas, aí se você não está ok, se você não está regularizado, se ocorrem erros no seu estabelecimento, aí coloca um pé atrás e vamos resolver a situação, tá bom? Olha só, polícia fecha cozinha clandestina que atendia pedidos por aplicativo na zona sul do Rio. Eita, foi a polícia que fechou, não foi a vigilância sanitária. Mas as coisas que a polícia encontrou, que nem é especialista na área de alimentos, já foi lá e autuou e fechou e as pessoas vão responder por processo, né? Eles que não são especialistas já verificaram absurdos. Então, se eles que não são especialistas na área encontraram absurdos, imagina se fosse a fiscalização sanitária, né? Vamos lá. Agentes da Delegacia de Crimes contra o Consumidor e da Vigilância Sanitária interditaram a cozinha clandestina que atendia pedidos por aplicativo, ou seja, ela não atendia presencialmente, não tinha um local que recebia os clientes para atendê-los, eles serviam apenas delivery. Mas no local, os agentes encontraram ratos, baratas, produtos sem condições sanitárias de higiene adequadas e não tinha autorização sanitária para funcionar. Claro, se ela estava errada, se ela estava totalmente irregular, se ela estava servindo alimentos impróprios para o consumo, com condições de higiene inadequadas, por que ela ia chamar a vigilância sanitária para liberar o alvará sanitário, não é verdade? Então ela era clandestina sim, mas ela trabalhava mediante absurdos, né? Durante a vistoria, os policiais descartaram cerca de 1 tonelada de alimentos impróprios para o consumo. O que eles iriam fazer com 1 tonelada de alimentos impróprios para o consumo? Ofertar para o consumidor, cozinhar, né? Refogar, mascarar aquela contaminação e servir para o consumidor. Então, se você é consumidor que está acompanhando a série também, precisa ficar de olho onde você está consumindo os produtos, gente. Observar as características sensoriais, observar sabor, cor, textura, aroma, observa isso e observa também as condições físicas. Se no alimento vem algum material indesejado, algum plástico, fio de cabelo, larvas em geral, quaisquer tipo de materiais que não deveria estar ali e você parar de consumir naquele local e você informar ao dono do estabelecimento, percebeu aquela presença estranha de material estranho e não vai voltar a consumir ali, tá bom? Não volta a consumir ali, porque se ele já sabe o que acontece, não tomou uma providência, então ele quer perder você como cliente, né? Vamos ver as imagens? As imagens mostram, olha só essas imagens. Nós temos materiais que eram para estar congelado. É uma embalagem, se você olhar direitinho, é uma embalagem de empanado de camarão. Empanado de camarão que deve estar o quê? Congelado. E onde ele estava armazenado? Dentro de uma caixa de papelão. Por quanto tempo estar ali? Né? Ele está ali contaminando, ele está
ele está ali em condições que não são próprias para armazenar os alimentos e vai contaminar esse produto, né? Caixa de papelão, gente, é totalmente inadequado em estabelecimentos que comercializam alimentos, tá? Então, se você tem caixa de papelão aí, já vai tirando, já vai descartando. Tudo que chega no seu estabelecimento com papelão deve ser descartado no momento do recebimento desses alimentos, tá bom? Vamos ver a outra imagem? Olha só, restos de salgados, né? Em condições impróprias, o que eles estavam fazendo armazenados, esperando o momento de voltar a servir, né? Com certeza. Senão ele estaria onde? No lixo. Veja essas imagens aqui do armazenamento dos produtos. O freezer também não possui boas condições de funcionamento. Vejam uma placa de gelo enorme aqui. Isso reduz a refrigeração dentro do freezer, porque essa placa de gelo funciona justamente uma barreira física contra a adequada refrigeração desse equipamento. Então, freezer que tem placas de gelo muito grandes não é eficiente, contrário do que se pensa, né? Não é eficiente. Então, nós temos armazenamentos de alimentos, de salgados, aparentemente, junto com outros alimentos, garrafas PET com água, vai servir quem com essa água? Garrafinhas de funcionários, põe na boca, põe lá dentro para guardar, então é totalmente inadequado. Vamos ver as outras imagens. Aqui a atuação da fiscalização, né, na cozinha, avaliando cada detalhe. E temos essa outra imagem aqui, ó, é o zoom daquela imagem lá do salgado, né? Não, aquela imagem é o zoom dessa imagem aí. Esses alimentos, muitos que são alimentos industrializados fora da data de validade, estão armazenados por quê? Porque se pretendia usar aquele alimento, né? E produtos que deveriam estar congelados, deveriam estar refrigerados, estão totalmente fora do local apropriado para. Nesse outro aqui, vou te mostrar outro, tá? Nesse outro aqui, eu até achei graça no início, né? Mas assim, a gente ri de nervoso, porque quem tá de fora pode achar graça, mas o dono do estabelecimento passou um perrengue nisso aí. Geralmente, quem é autuado, quem recebe a fiscalização sanitária e recebe a plaquinha de interditado, passa um perrengue, passa um aperto, passa um sufoco danado. E isso aconteceu com esse estabelecimento aí, porque ele é falta de informação, né, gente? Tudo é falta de informação. Esse estabelecimento, ele instalou um vaso sanitário na porta do estabelecimento. O que um vaso sanitário estaria fazendo na porta do estabelecimento? Então, mas Cleide, ele foi... Isso é crime? Instalar um vaso na porta? Vocês vão perceber que eles foram multados, eles fecharam as portas por outro motivo. Mas a instalação do vaso chamou a atenção da fiscalização para esse outro motivo. Veja, ele fez uma ação e essa ação descobriu outra irregularidade, outra coisa. E foi por essa outra coisa, esse outro motivo que ele fechou as portas. Veja só, foi interditado na tarde de sexta-feira, tarará, um bar que instalou um vaso sanitário em plena calçada dele mesmo. Era a calçada dele, mas era na calçada. Mas o estabelecimento não tinha licença da prefeitura para atuar. Então foi esse motivo que levou ele a fechar as portas. Então, se você não tem o alvará de funcionamento, fica preocupado. Corre atrás. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para isso. Entre em contato com a nossa equipe. Nós vamos te visitar ou nós faremos uma chamada de vídeo para te orientar. Então, se você sente essa necessidade, precisa de ajuda, pode entrar em contato conosco. Ou então acompanhar toda a série Interditados, que tem muita informação aí escondida através dessas reportagens. Olha só o que o fiscal da vigilância destacou, e é o que eu venho pregando o tempo todo por aqui, né? Todo estabelecimento que envolve o comércio de alimentos precisa de alvará para funcionar.
Assim, os órgãos de saúde podem assegurar que o local possui condições de higiene adequada. Por quê? Antes de discutir isso daí, deixa eu finalizar essas imagens aqui. Eles segura esse assunto aí, tá? Eles retiraram o vaso, né? Vamos ler aqui. O buraco foi tampado com cimento. No entanto, na avaliação da Secretaria de Segurança, o serviço foi mal feito e apresenta riscos de acidentes. Eles colocaram uma tampa de cerâmica, mas se alguém pisar, vai cair no buraco onde estava instalado um vaso sanitário. Olha essa frase do fiscal. A obra ainda não tinha sido concluída, ou seja, era recente a instalação do vaso, mas o vaso estava apenas há 3 dias no local. Mas já estou decidido a acabar com as atividades do bar, ele afirmou. Não é preocupante? Porque se ele encontrou essa irregularidade detectou outra irregularidade. Quando o fiscal entra no bar, de um bar que já foi orientado e não está dando importância, ele está nem aí para fiscalização, a fiscalização vai fechar. Eles têm essa autorização para fechar. Se ele comprova que você não está apto para funcionar, ele vai fechar. Então precisa, gente, cumprir o que está sendo determinado pelos fiscais. Vamos ver as fotos? Olha essa imagem aqui. Abri. Olha essa imagem aqui. Eu vou deixar vocês lerem e mandar um tempo, ó. Por favor, não nem vomitem, nem aqui. E por esse motivo, vocês leram? E por esses motivos, eles instalaram um vaso sanitário lá na porta. Era um local adequado? Não era um local adequado, né? Vamos ver outra imagem aqui? Chega, deixa eu fechar. Infelizmente, ele foi lacrado. E os outros locais que também comercializavam alimentos também sofreram com isso, porque a fiscalização acabou indo nos outros estabelecimentos e encontrou irregularidades e autuou e fechou também, né? Então uma coisa vai puxando a outra e eles vão cavando e encontrando várias irregularidades aí. Agora vamos discutir o que ficou pendente na nossa conversa? Então, o que ficou pendente foi sobre o alvará de funcionamento. Se você não tem licença para atuar, você precisa se preocupar sim. Você precisa correr atrás desse alvará que é liberado pela vigilância sanitária. Como é que funciona? Eles vão até o seu estabelecimento, eles vão fazer uma vistoria, vão listar as necessidades e vão te dar um prazo para você fazer. Após esse prazo, eles voltam, verificam se você fez e se estiver tudo ok e se as taxas estiverem pagas também, então cola no seu contador ou no seu consultor de alimentos que ele vai te orientar em relação a isso. Paga as taxas, recebe a visita da vigilância sanitária, recebe bem. Receber bem é estar regularizado em relação ao que foi solicitado por eles. Se você precisar de ajuda, convida um consultor de alimentos para te orientar. Não sei o que fazer, não sei como fazer, convida um especialista que ele vai te ajudar, vai te orientar a fazer esse levantamento das suas necessidades, a trocar utensílios, a trocar móveis, quais serão os mais adequados, a fazer um planejamento sobre as questões de higiene, sobre limpeza, manutenção, armazenamento dos alimentos, armazenamento dos seus descartáveis, dos seus materiais de limpeza. O seu consultor, ele pode te ajudar. Então faz o que foi a tarefinha de casa passada pelos fiscais, que aí sim, com tudo ok, você vai receber o alvará de funcionamento. Mas nenhum estabelecimento alimentício, ele pode atuar sem o alvará de funcionamento. Isso é basicão. Então, se você não possui o alvará de funcionamento, corre atrás para que você fique regular nesse requisito e consiga trabalhar sem preocupação e sem oferecer danos à saúde do consumidor, tá bom? Lembrando que um estabelecimento que não mantém as condições de higiene adequada dos alimentos que oferta, ele comete
crime contra a saúde pública, certo? Então vamos resolver essas questões para que você consiga trabalhar de forma tranquila e regularizada. Então esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, compartilha com seus amigos que também possuem negócios alimentícios e cola aqui, que eu tenho muito mais informações gratuitas e de qualidade para que você mantenha o seu estabelecimento em boas condições de higiene, ok? Eu espero você no próximo episódio. Até lá!